Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 33º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, e quando eu digo reais é se adquirires realmente um ETF real e não CFD, e também que seja inteiro. Depois, eles têm um valor mínimo de transação de apenas 10 euros e estas condições são válidas para volumes mensais até 100 mil euros, porque se for acima é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10 euros. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, eu evito esta taxa ao adquirir ETFs acumulativos em euros. De qualquer modo, agora já é possível também evitar esta taxa com a e-wallet. Para além disto, se tu ainda não tiveres uma conta na XTB e quiseres criar, se fizer sentido para o teu perfil, quero também que saibas que tu podes colocar o código promocional Workaholic e ganhar um mês gratuito no meu Patreon, tá bem? Se não receberes o e-mail, então basta enviar uma mensagem que depois envio-te esse tal código promocional. Agora, o mais importante é mostrar-te o estado atual do mercado. Portanto, tu podes ver que aqui o VUA está muito longe de alcançar os seus máximos. Aliás, se virmos desde o preço atual, tá bem? Atenção que isto é o ETF em euros, até aqui aos máximos, ainda estamos para aí a 8,20% de distância de máximos absolutos, o que é uma distância ainda significativa, o que contradiz o que está aqui no gráfico, que já não só chegou aos máximos absolutos, como também ultrapassou, deixa-me lá ver por quanto. Então os máximos absolutos que vimos anteriormente estavam aqui, por isso até o preço atual já ultrapassou por cerca de 3%. E agora, o que se deve a esta discrepância entre os dois gráficos? É simplesmente porque este ETF que eu adquiro é unhedged, ou seja, fica exposto ao dólar. Portanto, se fica exposto ao dólar e quando eu vender este ETF vou ter euros, por isso existe aqui uma conversão indireta de dólares para euros, faz com que se o dólar descer, então este ETF também é afetado. E eu posso te mostrar isso exatamente aqui. Isto, eu estou-te a dar o exemplo do VUA, mas há muitos outros ETFs que eu tenho no meu portfólio que são unhedged, de propósito, está bem? Porque eu poderia também ser hedged, que fizesse uma cobertura no risco cambial e, por exemplo, tu podes facilmente identificar isto quando vais ao Just ETF, neste caso eu coloquei o VUA, vais para baixo e quando olhamos para o risco da moeda que está aqui, conseguimos ver que é unhedged. Está bem? Ou seja, para cobrir este risco tinha que ser hedged, sem este UN. E eu faço isto propositado e continuo a querer investir em ETFs que são unhedged, porque acredito que mais tarde ou mais cedo, pode ser daqui a 1, 2 anos, o dólar poderá recuperar. Aliás, eu até posso mostrar isso, que neste momento o par, ou seja, 1 euro vale cerca de 1,16 dólares. Está bem? Neste caso, até parece que a nível de análise técnica parece querer inverter, mas no passado, e quando eu digo passado não foi há muito tempo, ou seja, em janeiro de 2025, estava quase em paridade, ou seja, 1 euro era quase 1 dólar. Entretanto, com todas as medidas de Trump e toda a instabilidade que surgiu desde então, fez com que houvesse esta menor confiança no governo dos Estados Unidos, que por consequência afeta também o dólar, também porque os bancos também têm reservas e um grande poder de decisão e influência, e fez com que isso tudo, não só por isso, mas fez com que o dólar desvalorizasse e, portanto, o euro, em comparação ao dólar, valorizasse e por isso estar nos valores que está atualmente. Eu acredito que pode haver aqui uma inversão e o dólar ganhar poder nos próximos anos ou meses, não se sabe, está bem, mas o que acontece é que independentemente se o dólar valoriza, desvaloriza, eu sinto-me confortável a adquirir ETFs que são unhedged, porque se virmos todo o meu portfólio numa visão global, eu tenho mesmo muita exposição ao euro e por isso querer aumentar a minha exposição ao dólar também faz sentido para mim, independentemente do que aconteça. E atenção, quando eu digo o meu portfólio global, eu não estou só a me referir aqui a esta série, está bem? Por isso estou-me a referir mesmo a todo o meu portfólio. Só que mesmo aqui nesta série eu também tenho várias posições que estão hedged, mas a maioria está tudo unhedged. Mas pronto, isto faz sentido para o meu perfil de investidor e objetivos. Para o teu caso, tu tens de fazer o teu próprio estudo e entenderes o que faz mais sentido para ti. Agora, vamos passar a outro tópico. Agora já entendemos esta discrepância entre o ETF que eu adquiro na Bolsa Europeia e o S&P 500. Mas agora eu quero mencionar este tópico muito rapidamente, que os jovens portugueses saem de casa dos pais aos 29 anos. Isto podia estar pior, não está assim tão mal, pelo menos comparativamente à Espanha ou outros países, apesar de comparativamente à União Europeia estamos um pouco atrás, mas se pensarmos do preço dos imóveis, e não estou a falar só de comprar casa, mas também do arrendamento, até que não está assim tão mal, face ao salário que temos atualmente. Por isso, esta estatística não é assim tão má, mas porque é que eu estou a referir neste vídeo? Porque
É muito importante sairmos da casa dos nossos pais, etc., e termos a nossa própria independência, mas se tivermos que contrair um grande empréstimo, estou a falar de crédito hipotecário, mas também podia ser créditos pessoais para tentar pagar rendas. Eu espero que isso não aconteça, como é óbvio, mas há quem o faça. Espero que haja muito poucas pessoas, mas há quem o faça. E acontece que nós não podemos estar nesta vida que chamamos de roda do rato, em que estamos constantemente a querer trabalhar para pagar simplesmente as nossas dívidas e depois não conseguimos viver. É por isso que sim, é importante termos a nossa independência e sair da casa dos pais, mas por outro lado, se formos contrair dívida e ficarmos mesmo com uma corda ao pescoço em que não podemos parar em nenhuma altura de trabalhar e temos que chegar até à reforma nestas circunstâncias, então isto é péssimo, até porque quem tem cerca de 40 anos neste momento vai apenas receber 39% face ao seu último salário. Portanto, aqui em 2050, quando teria cerca de 65 anos, caso a sua reforma fosse de volta dessa altura, o que é péssimo. Ou seja, já não basta ter que trabalhar até essa idade com todo o desgaste que vai pela frente, como também vai receber muito pouco face ao seu último salário, o que é, na minha opinião, injusto, e é por isso que é importante termos a nossa própria reforma, ok? É por isso que esta série é fundamental para todos, não só para os jovens, mas também quem está na casa dos 40 ou até 50 anos. Também não existe aqui uma idade máxima ou tarde demais para começar a constituir a sua própria reforma. Por isso, passamos então ao tema da série. Eu vou começar por mostrar esta calculadora só para ilustrar o que eu quero dizer, mas a verdade é que a calculadora principal é esta, tá bem? Porque aqui é que contabiliza a inflação como deve ser e tudo mais. E, inclusive está muito mais completa. Mas esta calculadora aqui é só para ilustrar aquilo que é atingir o cost fire, que é quando nós podemos parar de investir e o dinheiro que já lá está investido é o suficiente para capitalizar, criar o efeito de juro composto e então a idade que pretendemos reformar, atingirmos o fire number e todos os anos levantarmos aquele montante para fazer face às nossas despesas e sobrar na reforma. Por isso, eu neste momento tenho 28 anos, quero reformar aos 55, o gasto anual médio que eu desejo ter na minha reforma é cerca de 12 mil, já a contar com a inflação, que é um dado que está aqui em baixo. Portanto, estes 12 mil é face ao custo de vida que será nessa altura. Depois, o que eu tenho neste momento em ativos, com base o que mostra na XTB, são estes 28.531 menos 8.356, que dá cerca de 20.159, e a minha contribuição mensal média, aquilo que eu invisto mensalmente, é cerca de 500. A taxa de crescimento que eu coloquei aqui é 10,47%, com base na rentabilidade média histórica do S&P 500, por isso, tal como podes ver aqui, mas a verdade é que eu, com base nos investimentos que estou a fazer para esta série, estou a obter uma rentabilidade superior a esta. Depois, a inflação que eu coloquei aqui foi com base nos dados do Banco Central Europeu, tal como podes ver para junho de 2025. O que eu faço no meu fecheiro é uma média mensal desde que comecei a série, para que me dê uma estimativa mais aproximada daquilo que é a inflação para a qual eu passei. Portanto, se eu for aqui ao fecheiro, consigo ver que a taxa de inflação média está nos 3,99%, porque quando eu comecei esta série, tinha aqui até uma taxa de inflação no mês de novembro de 2022 de 10,20%, que era muito elevado, e eu não posso ignorar isso. Pronto, é claro que aqui é mais complicado, mas não, por acaso consigo fazer isso, ou seja, consigo utilizar esta taxa de inflação média e colocar estes 3,99% aqui. Portanto, isto vai piorar o cenário, ou seja, vai demorar mais tempo até atingir o tal cost fire, mas está tudo bem. E a taxa de levantamento seguro anual é os 4,5%, que isto já foi discutido no primeiro episódio. Por isso, para atingir o cost fire, será daqui a 6 anos. Mais uma vez, isto significa que daqui a 6 anos eu posso parar completamente de investir se conseguir manter esta rentabilidade média anualizada de 10,47%, consigo então, nos 55 anos, atingir o meu fire number, que seria de 266.667, está bem? Para viver conforme aquilo que eu coloco nos pressupostos. Mas a verdade é que eu gosto de ir um bocadinho mais longe e é por isso que existe este Excel, que com base no meu investimento e lucro não realizado que estou a ter neste momento, mostra exatamente qual é que é a rentabilidade atual. Portanto, com base na XIRR, atenção que estes cálculos não são simples, isto aqui não basta colocares o lucro a dividir pelo investimento e depois dar-te uma porcentagem simples qual seria a tua rentabilidade, porque não é assim que funciona. O tempo, ok, tem que ser tido em consideração e, portanto, há aqui vários fatores que temos que considerar, para além que poderia utilizar principalmente também a Compound Annual Growth Rate, mas na minha perspectiva é mais completo utilizar a XIRR, porque eu quero ter atenção também às projeções futuras e não só o passado. Mas pronto, vamos completar aqui a tabela. Acontece que isto foi atualizado, a taxa de inflação para junho estimada está nos
2,1%, por isso tenho que alterar aqui 2,1%. Eu vou assumir que para este mês de julho vai ser igual. Agora, eu vou investir cerca de 500, eu depois atualizo no final, que ainda não sei exatamente quanto é que eu vou investir e qual é que é o lucro que tenho atualmente. Então, no mês passado estava com um lucro de 3.342 e agora estou com um lucro de 4.143,08. 4.143,08 faz com que eu tenho neste momento uma rentabilidade atual de 17,53%, o que é fantástico, ou seja, eu subi, deixa-me lá ver de quanto para quanto. Então, se eu for aqui para trás, eu subi de 15,24% para 17,53%, ou seja, estou a ir a um ritmo ótimo. É claro que o ideal seria ter uma rentabilidade anualizada superior a 20%, mas para já estou bastante satisfeito ao ritmo que estou a ir. Por isso, se neste momento estamos no 33º episódio, normalmente o gráfico atualiza de 3 em 3 meses, então se eu for aqui a gráfico consigo ver e comparar com o S&P 500. Portanto, aqui a diferença atual está muito grande. Isto no 30º episódio, eu estava a ter uma rentabilidade até inferior ao S&P 500, foi uma queda absurda que aconteceu, foi uma altura bastante instável a nível de geopolítica e com todas as tarifas, etc. Mas rapidamente foi possível recuperar e agora estamos até acima daquilo que era estimado. Isso é fantástico. Pronto, agora passamos então a este episódio, que começamos novamente por ver que estamos em máximos absolutos, não só no S&P 500, mas também no mercado europeu. Aliás, no mercado europeu não estamos em máximos absolutos, mas estamos próximos. Por isso, estamos aqui na zona 1, no S&P 500 estamos na zona 1, nos mercados emergentes também estamos na zona 1, não ainda em máximos absolutos, mas também não está muito longe disso, e temos que ter em atenção também o índice de Buffett. Por isso, este indicador, que nos diz, é com o rácio da captação de mercado dos Estados Unidos e o produto interno bruto, qual é que é a percentagem e se pode ou não haver talvez uma probabilidade de recessão, tá bem? Então, neste caso, decidi utilizar o spread do Tesouro, que isto é dados da Fed, mas neste gráfico consegue mostrar de uma forma mais perceptível a probabilidade de recessão. Por isso, deixa-me lá ver, temos aqui junho de 2025 está, por isso estamos a julho de 2025, a probabilidade estava nos 56,29%, em que a situação atual é que irá diminuir, ou seja, até junho de 2026 a probabilidade irá reduzir até 28,72%. No entanto, se acontecesse uma recessão, qual seria aqui a melhor estratégia a aplicar? É assim, eu não consigo dizer qual seria a melhor estratégia, está bem, cada um tem o seu próprio perfil de investidor e objetivos, mas o que eu quero que tu tenhas consciência é que estas alturas de recessão, atenção que já passamos por uma altura que houve uma probabilidade muito mais elevada e não aconteceu nenhuma recessão, e já houve aqui alturas em que a probabilidade não era tão elevada como foi no subprime e momentos anteriores, e realmente existiu essa recessão por um período até longo. Mas conforme aquilo que nós podemos ver utilizando dados históricos, conseguimos identificar que enquanto o S&P 500 teve toda esta queda, tal como podes ver, desde máximos absolutos, por exemplo aqui no subprime, teve uma queda desde os máximos de 57%, a média está nos menos 33,9% a cada recessão ao bear market. Enquanto isso, o corte nos dividendos é reduzido e houve até alturas onde houve aumentos de dividendos nestas recessões, ou bear markets. Por isso, aqui uma estratégia de receber dividendos nestas alturas não é de todo má pensada. Portanto, esta ideia de querer adquirir um ETF que seja acumulativo, que pague dividendos e que a intenção também seja crescer, penso que não seja mal pensado ao adquirir quando estamos na zona 1 ou praticamente em máximos absolutos. Portanto, eu vou também questionar essa opção, mas antes disso quero ver os vossos comentários. E vamos começar aqui pelo Ricardo, que diz que a quem segue o teu trabalho resta-nos agradecer. Muito obrigado pelo serviço público. Eu agradeço pelo comentário, Ricardo. Um grande abraço. Depois temos outro que é agradecer pelo trabalho, que eu nunca vou para esta série. Temos aqui o Tiago. Depois gostava mais de um vídeo de qualidade para análise do ETF. Pronto, este aqui que ele sugeriu. Obrigado e continuação. Portanto, o que tu sugeriste foi este. É um ETF com um Total Expense Ratio de 0,15%. É acumulativo, é físico. Tem um grande fund size, que eu gosto de ver. É recente, ou seja, foi criado em 2024 e é constituído por 766 empresas. Só pelo título conseguimos perceber que inclui muitas empresas a nível mundial, mas exclui os Estados Unidos. Depois, conseguimos ver que teve aqui a oscilar, isto por estar em euros. Se mudarmos para dólares, acontece que é assim que o gráfico está neste momento, mas eu vou continuar a ver em euros. Pronto, depois vemos que é Currency Unhedged. Se calhar todos os episódios eu devia focar esta parte para que cada pessoa que esteja a ver tenha noção que os ETFs que eu adquiro são Currency Unhedged, ok?
portanto, que estão expostos ao risco cambial. Depois a volatilidade é de 15,49% e se virmos a sua constituição, temos aqui a SAP, a ASML, Nestlé, Novo Nordisk e por aí fora. É assim, para já, o mais importante a vermos neste momento é a maior exposição em termos de países neste ETF, que neste caso é Japão, por isso excluíram os Estados Unidos e o país que este ETF tem maior exposição é o Japão, mas o Japão também está praticamente em máximos absolutos. Tal como podes ver, isto é o principal índice do Japão. Eu coloquei aqui o gráfico para ver o histórico todo e podes ver que o Japão está praticamente a fazer máximos absolutos. Por isso não é por estarmos a investir no Japão que realmente estamos a aproveitar melhores oportunidades, porque os principais índices, muitas das principais empresas subiram bastante. Está bem, depois temos Reino Unido, Canadá, França, por aí fora. Por isso aqui dentro da Europa, aqui é principalmente focado no setor financeiro, indústria e por aí fora. Agora, a SML, Novo Nordisk e por aí fora são empresas que eu tenho interesse porque estão longe dos seus máximos absolutos. Eu até acredito no seu potencial, mas por exemplo a SML teve aqui uma queda recente, mesmo terem superado as expectativas, ou seja, superaram tanto a nível de rendimentos como de resultado líquido, ou seja, olhar para o revenue e os earnings, mas o que eles relataram é que pode haver aqui uma expectativa de crescimento zero, ou seja, não haver qualquer crescimento em 2026. Portanto, na demonstração de resultados conseguimos ver como é que está distribuído os seus ganhos, tanto as fontes de rendimento como os custos até chegar ao resultado líquido, mas se porventura realmente não houver qualquer crescimento em 2026, obviamente que é algo muito negativo para a SML. Bem, eu não vou assumir que realmente vai haver 0% de crescimento para a SML em 2026, mas a verdade é que este ETF foi sugerido nem sequer tem grande exposição, ou seja, é apenas de 1,44% e está demasiado bem diversificado entre várias empresas que não têm qualquer interesse. Portanto, eu agradeço esta sugestão, eu acho que foi uma boa sugestão, ainda por cima na zona 1 que nos encontramos atualmente, mas para já eu vou descartar. Tá bem? Portanto, estamos aqui na zona 1, a Euronext também está na zona 1, por isso não é por ter maior exposição à Europa que realmente temos a ter aqui uma grande vantagem competitiva. Mas pronto, passando ao próximo comentário, temos aqui do Daniel. Mais um excelente vídeo, Gustavo, acompanho desde o primeiro episódio, tenho só uma questão. O vais fazer com fundo de emergência, visto que eles suspenderam os depósitos a longo prazo, eu também tenho lá o meu e não sei onde meter. Obrigado, um abraço. Então, eu como alternativa estive a ver obrigações, aliás, eu até falei há cerca de 2 ou 3 meses sobre obrigações e a possibilidade de investir nas mesmas, porque eu estudei muito bem, não só macroeconomia, como na minha pós-graduação, estou a aprender muita coisa que é útil e aplicável na vida real, mas acontece que eu estou a obter tanto conhecimento que acredito que aquilo que eu posso vir investir para a minha reserva de emergência daqui a talvez 2 meses pode ser ainda melhor que obrigações, porque é um mix. Eu depois na altura vou explicar também, porque isto requer um vídeo dedicado para isso, mas para já, tá bem, eu vou aguardar. Por isso, depois daqui a cerca de 2 meses, tenciono partilhar, mas até lá não tenciono dar mais novidades até os meus estudos estarem confirmados e que realmente quero constituir esta reserva de emergência com base nisto que estou a estudar. Pronto, depois, boas Gustavo, realmente este ETF é bastante arriscado, focado no setor principalmente solar, que tem vindo a crescer à base de subsídios. Para mim isto é um passo, mas obrigado pelo conteúdo como sempre. Pronto, é verdade que no último episódio foi um ETF mais arriscado, porque eu partilhei o meu estudo e expliquei o porquê de investir no mesmo, que se confirmou. Ou seja, desde que foi adquirido nesse episódio até agora, teve aqui uma subida, deixa-me ver de quanto, está aqui de 5%, o que não é nada mau. Estamos a falar de uma questão de um mês, portanto no mês 5% não é nada mau. Para além disso, a minha aquisição no top 1, no mês passado, para junho, foi realmente uma das principais empresas que está dentro deste setor de energias renováveis, que foi qual? Que foi a First Solar. A First Solar também teve aqui uma boa valorização, ou seja, eu adquiri de volta dos 129 e até o preço atual já vai numa valorização de cerca de 30%, qualquer coisa por aí. Pode ser um pouco menos, porque eu já não me recordo se foi nos 132. Aliás, eu consigo ver isso, não consigo. Então deixa-me rapidamente mudar de conta, vou só aqui ver no top 1 das ações do mês na conta em dólares, e assim consigo ver e partilhar contigo qual é que é o lucro real não realizado que estou a ter na First Solar. Pronto, está aqui. Então foi 19%, ou seja, desde que foi adquirida até agora, que ainda nem sequer passou um mês, estamos a falar de uma valorização não realizada percentual de 19%, o que é fantástico, não é? Por isso, foi uma exceção, foi uma altura que eu acreditei com base no meu estudo que faria todo o sentido e realmente fez. Continuando, vamos passar ao próximo comentário. Temos aqui o comentário do Ruben. Boa tarde, Gustavo. Trago uma dúvida que penso ser compartilhada por muitas pessoas. Esta semana o índice S&P 500 atingiu o máximo histórico, mas, por exemplo, o VOA ainda está a 10% de chegar ao máximo. Qual é a razão desta diferença? A recente valorização do euro face ao dólar, que foi igualmente 10% desde abril, e estás totalmente correto. Ou seja, com base naquilo que eu expliquei, é o facto dos ETFs que eu adquiro principalmente, porque não são todos, mas que eu principalmente adquiro, não tem esta cobertura de risco cambial,
e por isso a exposição que temos ao dólar é afetada pelas valorizações ou desvalorizações, que neste caso o dólar desvalorizou, por isso afetou também o VOA e outros ETFs. Pronto, depois temos também aqui outro comentário, encontrei este na XTB, um pouco menos diversificado e menor fund size, mas é cumulativo em euros. Bem, eu agradeço pela tua partilha. Acontece que eu não tenciono para já reforçar mais dentro de ETFs relacionados com energia renovável. Também foi uma exceção, mas realmente eu agradeço a tua partilha e será útil para o futuro, porque eu não verifiquei, mas se eu realmente voltar a ter interesse em investir neste setor, então eu terei que ver esse ETF que sugeriste. Obrigado. Pronto, último comentário aqui na lista. Olá, Gustavo, muitos parabéns pelo teu trabalho. Sigo as tuas dicas praticamente há um ano e estou green. Gostava de saber a tua opinião sobre o melhor ETF acumulativo de inteligência artificial com o objetivo de investir a longo prazo. Obrigado, abraço, Luís. Então, eu não posso dizer o que é melhor. Atenção, porque é subjetivo, para além que depende do teu perfil de investidor e objetivos. Mas, se tu acompanhares a minha série dos ETFs para os filhos, que está atualizada no Patreon, acontece que um ETF relacionado com este setor que tu pediste, que eu invisto muito, é o ETF que é XAIX. Eu acho que não me estou a enganar no ticker, mas acho que é um dos principais ETFs relacionados com inteligência artificial e eu penso também com robótica, que eu invisto bastante. Mas pronto, tu deverás fazer o teu próprio estudo e entender se é indicado para ti ou não, tá bem? Eu não posso dizer o que é o melhor. Agora, ainda antes de passar à minha aquisição, houve outras duas sugestões destes ETFs, por isso alguém sugeriu este que está exposto à Europa, tem um Total Expense Ratio de 0.15%, é quantitativo, é físico e por aí fora, mas o problema é que tem um fund size mesmo muito, mas muito pequeno. E por essa mesma razão, nesta série, eu tenciono descartar, para além que não existe aqui uma grande vantagem a ter uma exposição principal à Europa. Depois foi feita outra sugestão deste ETF, que é um ETF mundial, que tem um Total Expense Ratio de 0.12%, é físico, tem um fund size mesmo muito grande, foi criado em 2019 e é constituído por 1.317 empresas. Podes ver que o risco cambial também é unhedged, a volatilidade é 17.51% e aqui penso que já ultrapassa aquilo que é o aceitável. Deixa-me lá ver, neste momento a zona 1 está entre os 13% e 18%, por isso não, face à volatilidade do mercado atualmente, até está aceitável para a zona 1. Está no limiar, mas está aceitável. Agora, também temos aqui muita exposição aos Estados Unidos, Japão, Reino Unido e por aí fora. Aqui principalmente ao setor tecnológico, e estas são as principais empresas que nós conhecemos, ou seja, Nvidia, Microsoft, Apple, etc, que já tiveram uma boa subida. Pronto, este ETF não é uma má sugestão, aliás, até pode ser a alternativa principal de muitos os que estão a ver este vídeo. Portanto, tu tens que fazer o teu próprio estudo e entender se este ETF pode ser indicado para ti ou não. Para o meu caso, eu vou seguir aquela ideia que falei sobre os dividendos, está bem? Em momentos que pode haver recessão, porque neste momento ainda estamos com uma probabilidade elevada de recessão, de volta dos 56,29%, sendo que agosto ainda vai aumentar um pouco mais, ou seja, vamos estar no pico do que é projetado e neste episódio sim, faz para mim sentido seguir aquilo que eu mencionei relativo aos dividendos. Por isso, o ETF que eu encontrei que é mais enquadrado naquilo que eu procuro para este episódio, dentro da zona 1, é este aqui, que é da gestora Wisdom Tree. É também um ETF mundial, global, que se foca em dividendos de qualidade que também tem como objetivo o crescimento destes dividendos. Por isso tem um Total Expense Ratio de 0.38%, que é um pouco elevado, é acumulativo, é físico, tem um fund size que ainda é considerado grande, apesar de não ser grande. Foi criado em 2016 e é constituído por 538 empresas. Depois conseguimos ver que ainda não chegou a máximos absolutos. Se virmos em termos de euro, em termos de dólar já aumentou. Tu podes ver que em termos de risco cambial, mais uma vez, é currency unhedged, portanto não existe a cobertura do risco cambial para quem deseja. E para mim está ótimo, porque eu quero estar exposto ao dólar, porque se entretanto voltar algum dia a estar próximo da paridade com o euro, então eu vou ganhar com essa valorização. Se isso acontecer, não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer é se acontecer. Pois a volatilidade está nos 15,23%, que neste momento faz parte da zona 1, ou seja, eu coloquei aqui de volta dos 13% a 18%, portanto neste intervalo, e podemos ver que estas são as principais empresas que constituem este ETF. Por isso, Microsoft, Apple, Avi, Procter & Gamble, Coca-Cola, Walmart, pronto, Home Depot, Cisco, e temos outras. Ou seja, disposição aos Estados Unidos temos cerca de 57%, 58% e depois cerca de 40 e pouco por cento às restantes. O que não é mau, tem aqui um grande foco nos Estados Unidos, não está totalmente diversificado por todo o mundo,
forma igualitária, mas não é mau de todo. Para além que a principal exposição que tem em termos de setores é ao setor tecnológico. Por isso é um ETF que eu tenho interesse, é um ETF que também distribui dividendos, apesar de eu não conseguir saber qual é o dividend yield. É claro que se alguém tiver a coragem, porque eu não tive essa coragem de ver todas as empresas que constituem este ETF e fazer o cálculo com Excel, seja o que for, do dividend yield de cada empresa e depois fazer a média ponderada do dividend yield utilizando estas empresas todas, então consegue chegar ao dividend yield do ETF. Isto é algo que é necessário muito tempo, eu não tenho esse tempo, por isso eu não te consigo mostrar qual é o dividend yield deste ETF. Eu ainda tentei ir à XTB, ver se eles tinham aqui informações, porque se tu copiares aqui o ensino e colares no canto superior esquerdo, aqui à procura, aparece-te os dois ETFs relacionados com este. Um é em pounds, que eu vou evitar, porque eu quero em euros, o de baixo é em euros. Por isso os dois, se tu colocares aqui em ver mais informações e clicares aqui em dividendos, não te aparece nada. O que é pena, ou seja, eu gostaria realmente de ver qual seria o dividend yield, porque todos os dividendos que o ETF ganha são reinvestidos no próprio ETF, o que contribui para a sua valorização, entendes? Por isso eu tenho pena que a XTB não mostre, mas se alguém tiver interesse e fazer a loucura de colocar todas as empresas que constituem este ETF, o respectivo dividend yield, e fazer uma média ponderada, conforme o peso que cada empresa tem no respectivo ETF, também calcular depois o dividend yield, então depois por favor partilhe, porque eu tenho interesse, simplesmente não tenho tempo. Este é o ETF que eu quero adquirir. Eu também coloquei aqui na minha lista, está aqui em último, só falta colocar aqui o nome. Eu vou fazer isto muito rapidamente, também porque eu gosto de ter isto tudo preenchido. Dá-me só aqui um segundo. Depois o ticker também, colocar aqui e está feito. Portanto, mais um ETF interessante para a lista. Acontece que eu ainda não atualizei aqui a programação que está por trás desta condição e é por isso que isto mostra que pertence à zona 2, o que não é verdade, também porque agora com a volatilidade do mercado isto parece que está constantemente a alterar e portanto estar sempre a mudar a programação, ou melhor a condição, não faz muito sentido para mim, ou pelo menos iria dedicar mais tempo do que eu gostaria. Mas pronto, o mercado europeu está neste momento fechado, ou seja, agora são 17h50 e acontece que o mercado europeu só está aberto até às 4h30 da tarde. Por isso amanhã vou fazer a minha aquisição e partilhar contigo. Até já. Muito bem, o mercado já está aberto e vou fazer a minha aquisição, que neste caso era um ETF global focado no crescimento de dividendos, que era constituído por todas estas empresas, sendo que aqui apresenta o top 10, porque na verdade é constituído por 538 empresas, com maior exposição aos Estados Unidos e setor tecnológico. Agora, também podemos ver que tem um Total Expense Ratio de 0.38%, é cumulativo, físico, tem um fund size elevado, apesar de não ser muito grande. Foi criado em 2016 e esta é a constituição. Ok, então, eu vou aqui procurar pelo ensino, tá bem? Porque assim apresenta exatamente os dois ETFs que eu tenho interesse, que neste caso não é em pounds, mas sim em euros. Agora eu clico aqui, vejo aqui o spread, ou seja, a diferença entre os dois, entre a compra e a venda, não é muito elevado, o que é um aspecto positivo. Depois posso ver aqui mais informações, dividendos, risco, retorno, ESG, participações, apesar que nos dividendos não apresenta nada, infelizmente. Agora vou arrastar. Pronto, pelos vistos não tenho espaço suficiente no gráfico, portanto o que eu tenho que fazer é tirar daqui um gráfico, posso tirar este por exemplo, agora sim arrasto e vou aumentar. Portanto aqui está o ETF que eu tenho interesse e lembro mais uma vez que ao estar na zona 1, então o meu investimento vai ser 400, cerca de 400, porque é difícil ser exatamente 400, visto que o meu objetivo é adquirir ETFs inteiros, para ser o legítimo dono desses ETFs. Portanto vou clicar com o rato direito em nova ordem. Agora vou aumentar o volume até estar unidades inteiras, ok? Por isso inteiras. Agora tenho que aumentar até estar aproximadamente 400. Entretanto, isto aumentou 10 em 10. Não, quero aumentar só mais um. Pronto, o mais próximo que eu consigo são 405,68€, o que está ótimo. Vou colocar uma ordem de mercado, comprar e confirmar. Pronto, está feito. A aquisição foi efetuada, já está no meu portfólio porque o mercado está aberto. Lembro mais uma vez, aqui neste ponto de exclamação, aparece que o mercado está aberto desde as 8 da manhã até às 4h30 da tarde. Isto para quem tem interesse a adquirir ETFs acumulativos em euros na Bolsa Europeia. E agora o que resta fazer é ir a histórico de conta para ver quanto dinheiro gastei. Gastei 405,68. Este foi o meu investimento. Portanto, aqui no fecheiro, em vez de 500, vou pôr 405,68€. Só para ter o registro completo e atualizado de todo o meu desempenho e investimento nesta série. Portanto, para este episódio é tudo. Se entretanto tiveres alguma dúvida ou sugestão, podes colocar nos comentários. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se for, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. E até uma próxima.